Boa noite, está a começar o telejornal. A República Popular da China vai ajudar São Tomé e Príncipe nos dois maiores projetos estruturantes do meio ambiente, o aeroporto e porto de águas profundas. A garantia foi dada esta terça-feira pelo Ministro dos Negócios Estrangeiros da China durante uma conferência de imprensa conjunta com seu homólogo santomense Urbino Botelho. O chefe da diplomacia chinesa foi igualmente recebida hoje pelo Presidente da República, Evaristo Carvalho, e pelo Primeiro-Ministro e chefe do Governo, Patrício Trovoada. Nas primeiras horas do dia, o Ministro dos Negócios Estrangeiros da República Popular da China encontrou-se com as autoridades nacionais. Primeiro, com o Presidente da República, Evaristo Carvalho, e depois com o Primeiro-Ministro, Patrício Trovoada. O chefe da diplomacia chinesa abordou assuntos ligados à cooperação entre os dois países. Depois de um breve encontro com o seu homólogo santomense Urbino Botelho, na sala de reuniões deste ministério, juntos deram uma conferência de imprensa para o chefe da diplomacia santomense. Com esta visita, pôde-se comprovar os resultados desta cooperação. Dizer-lhe que sentimos muito honrados por essa visita e pelo facto deste grande país, desta grande nação, que é o gigante asiático, ter selecionado São Tomé e Príncipe para esta sua tradicional visita, a deslocação à África no início do ano. Estou muito satisfeito com os resultados alcançados nestas últimas 24 horas, ou quase 24 horas, da sua estada em São Tomé e Príncipe. Aproveitamos a oportunidade também para perspectivar o futuro, que desde já, deixa-me dizer, Sr. Ministro, que considero de um futuro muito promissor. Já o diplomata chinês disse que a sua missão vem precisamente reafirmar as metas desta cooperação. Eu estou aqui justamente para concretizar essas metas com os líderes do Estado de São Tomé e Príncipe e o senhor Ministro das Relações Exteriores. Vamos concretizar bem a nossa parceria e vamos forjar a nossa cooperação para o paradigma para a nossa cooperação bilateral entre a China e os países da África. O futuro das relações bilaterais entre ambos também esteve no centro das conversações. Seria da cooperação abrangente e nos assuntos internacionais e regionais. A China vai apoiar todos os interesses legítimos de São Tomé e Príncipe e também vamos ajudar a diversificação econômica de São Tomé e Príncipe. E as 4 missões de especialistas, nomeadamente da eletricidade, do combate à malária e de serviços médicos e da agricultura, esses especialistas chineses estão ajudando a São Tomé e Príncipe para vencer os desafios encontrados e também para melhorar o bem-estar dos seus povos. Em relação aos projetos de reabilitação das rodovias e o projeto de drenagem, a China vai levar a cabo brevemente esses 2 projetos aqui em São Tomé e Príncipe. Em relação à expansão e atualização do aeroporto internacional, estamos fazendo um estudo de viabilidade para também está mantendo uma discussão bem profunda sobre este projeto. Chegamos a vários consensos. Primeiro, devemos aprofundar a nossa cooperação na área da pesca e também da agricultura e também o seu processamento dos produtos do mar. E também, com isso, podemos aumentar o imposto e criar mais empregos para São Tomé e Príncipe.
apoio. O ministro da Diplomacia da China Popular faz balanço positivo da sua visita e da cooperação entre São Tomé e Príncipe e a China Popular. Está determinada em apoiar o governo. O ministro dos Negócios Estrangeiros da China deixou ainda hoje o país. A Assembleia Nacional aprovou esta terça-feira, na Generalidade, 5 projetos de lei, dentre os quais a lei que aprova o Código da Família e o Código de Organização Tutelar de Menores. A oposição ausentou-se da sessão plenária. Depois do clima vivido esta segunda-feira na Casa Parlamentar, os deputados deram continuidade aos trabalhos que estavam agendados para esta sessão plenária, que aconteceu com a ausência das bancadas da oposição. A bancada do PCD inicialmente esteve na sala, proferiu declarações políticas e em seguida abandonou a sala do plenário. O grupo parlamentar do PCD, se estamos cá presentes nesta sala, é por dever de respeito à nação que nos viu nascer. Tão somente por isso. Porque nós estamos a trabalhar numas condições daquelas das mais excepcionais que se vive no mundo e nos países de guerra. Estamos a trabalhar praticamente sitiados. Estamos a trabalhar a coxo, de acordo com a nossa Constituição, as leis e o regimento. Aquele que nós decidimos eleger para nos representar apenas representa um grupo. Entretanto, ninguém do grupo parlamentar do MLSP-PSD compareceu ao plenário. A bancada do ADI também proferiu a sua declaração política. Dizer que todos os deputados representam o povo e que todos os deputados no funcionamento da Assembleia são iguais é querer enganar o povo. Por isso é que internamente nós elegemos um presidente da Assembleia Nacional. Internamente nós elegemos os vice-presidentes da Assembleia Nacional. Por isso é que, internamente, nós constituímos as comissões e essas comissões com os presidentes e os vice-presidentes das comissões, e por isso aqui cada bancada também elege os seus líderes parlamentares. Logo, todas essas funções vêm nas leis e não na Constituição. E há uma lei que nós aprovamos, que é o Regimento da Assembleia Nacional, onde vem aí sim balizar as competências e as prerrogativas de funcionamento deste órgão, de cada um de nós aqui. E com a vossa permissão, eu gostaria de ir ao Regimento da Assembleia Nacional. No seu artigo 24, e eu peço a atenção de todos que estão a me escutar, porque aquilo que disse o deputado Delfim é para enganar as pessoas. E o que é que diz a lei, o Regimento da Assembleia Nacional? No artigo 24, diz o seguinte: o presidente da Assembleia Nacional representa a Assembleia Nacional, dirige e coordena os seus trabalhos e exerce autoridade sobre todos os funcionários e agentes e sobre as forças de segurança postas ao serviço da Assembleia. Estavam agendados para discussão e aprovação 5 projetos de lei, nomeadamente projeto de lei que aprova o Código da Família, Código da Organização Tutelar de Menores, lei que aprova o Código do Registro Predial, Código do Notariado e o projeto de lei que aprova o Código do Registro Comercial
e uma proposta de resolução que dá o assentimento ao Presidente da República para autorizar a entrada de 2 navios de patrulha portuguesa. 2 navios da Marinha Portuguesa vai patrulhar as águas marítimas santomenses. O Governo explicou através do Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares o pedido de autorização para a entrada desses navios de guerra portuguesa a São Tomé e Príncipe. Trata-se do facto de um pedido que tem como propósito a autorização, portanto, primeiro pela Assembleia e depois a sua, digamos, ratificação pelo Presidente da República, para que possam entrar no nosso país 2 navios, portanto, um de reabastecimento e outro de patrulha. A entrada desses navios tem um propósito que nós todos conhecemos, que é ajudar na proteção da nossa soberania e ajudar também na proteção dos nossos recursos marinhos, mas ajudar também na proteção do nosso ambiente. Portanto, essa ação insere-se num projeto de cooperação militar que temos com Portugal, um projeto que vem de longa data e que visa, digamos, fortalecer a nossa capacidade institucional em matéria da nossa defesa, particularmente na formação e no fortalecimento da nossa guarda costeira, de forma a imprimi-la capacidade para melhor vigiar e vigiar as nossas águas, os nossos mares, os nossos recursos e proteger a nossa própria soberania. Portanto, como decorre da lei e da própria Constituição, que essa autorização seja, digamos, dada, aprovada pela Assembleia Nacional e depois aprovada por Sua Excelência, Sr. Presidente da República, o Governo entendeu, portanto, submeter esse pedido à Assembleia Nacional. À saída da sessão plenária desta terça-feira, o grupo parlamentar do ADI, na pessoa do seu deputado Levi Nazaré, ao ser interpelado pela imprensa, falou das grandes vantagens dos projetos de leis que foram aprovados pela Assembleia Nacional. Hoje tivemos um grande trabalho. Aprovamos 5 diplomas extremamente importantes. Estamos a falar do Código da Família, estamos a falar do Código de Promoção e Proteção de Menores, estamos a falar do Código de Registro Predial, Código de Registro Comercial e Código de Notariado. Logo, os 5 diplomas extremamente importantes e felizmente estão aprovados na generalidade. Depois haverá discussão na especialidade para contribuições e melhorias dos documentos. Esses 2 as primeiras leis que acabou de mencionar não seriam as 2 mais importantes, já que tem a ver com a lei da família e lei de proteção de menores? Como eu disse, todos os diplomas são importantes, são diplomas de setores diferentes. É óbvio que o Código de Família e Código de Proteção e Promoção das Crianças, dos Menores e Jovens tem importância social, tendo em conta que há muito tempo que o país reclamava já uma lei de família e melhores condições para a proteção das nossas crianças. Mas no setor econômico, para o desenvolvimento do país, também um novo Código Comercial e Código de Registro Predial é extremamente importante, porque nós trabalhávamos com o Código desde a década de 50, Código Comercial desde 59, salvo erro. Logo, muito antes da nossa independência, estamos a usar um Código Colonial. Logo, para facilitar a vida de negócio, de investimento e a segurança jurídica dos bens, também são códigos extremamente importantes. O partido MLSTP-PSD deu esta terça-feira uma conferência de imprensa. O presidente dos social-democratas, Aurélio Martins, falou do atual momento político no país.
Quero aqui também cumprimentar e agradecer ao povo de São Tomé e Príncipe pelo espírito de patriotismo demonstrado face ao apelo e ao espírito de patriotismo demonstrado ontem ao momento tenso que vive São Tomé e Príncipe, em especial aos compatriotas que ontem saíram das suas casas, deixando os seus afazeres, para solidarizarem-se com os senhores deputados da oposição na defesa de uma causa comum, a nossa democracia. Com efeito, ontem, 15 de janeiro de 2018, ficará marcado para a memória coletiva como um dos piores dias da nossa recente história política. A nossa democracia está de luto graças à intolerância de aqueles que se pretendem eternizar-se no poder a qualquer custo. O comportamento do presidente da Assembleia Nacional foi irresponsável, deplorável, para além de condenável. Com a sua atitude de golpe institucional, colocou em risco a vida dos deputados da oposição ao permitir que polícias fortemente armados invadissem a sala da plenária, expulsar os deputados da oposição para que o poder agisse com toda a liberdade na aprovação da sua falcatrua, passando por cima de tudo e todos numa flagrante violação das leis da República. Ainda esta terça-feira, o líder do grupo parlamentar do MLSP-PST, Jorge Amado, pediu desculpas ao país pelo seu comportamento na plenária da Assembleia Nacional desta segunda-feira, em que o mesmo por 2 vezes quebrou as urnas que serviam para o processo de votação. Gostaria muito sinceramente de pedir uma enorme desculpa ao povo de São Tomé e Príncipe pela situação ocorrida ontem no Palácio dos Congressos, pelo comportamento que tivemos, os deputados da oposição, e pelo meu próprio comportamento. Mas acredito que não havia outra alternativa se não fosse este tipo de comportamento. O Partido de Convergência Democrática também deu hoje uma conferência de imprensa. O PSD manifesta-se apreensível com a situação política do país e voltou a pronunciar-se sobre o Tribunal Constitucional. Segundo a nossa Constituição, essa proposta devia ser tanto aprovada por 2/3 de deputados, tanto o que levaria a que, pelo menos, em presença de 55 deputados, houvesse necessidade de 37 deputados votarem essa lei. Tendo em conta que os deputados da oposição se mantiveram firmes no seu propósito de não deixar passar uma lei anticonstitucional, houve um aparato de forças militares que... Relativamente à Lei de Base de Saúde, Arlindo Carvalho disse que é uma lei que não satisfaz os interesses dos utentes do sistema de saúde em São Tomé e Príncipe. Que em matéria de saúde é preciso que se estabeleça uma estratégia de financiamento do setor. E a estratégia de financiamento do setor de saúde nunca deve passar por cobrança de taxas sem que todos os outros aspectos ligados ao financiamento possam ser devidamente tratados, incluindo o aspecto que tem a ver com o pagamento das taxas moderadoras,
o aspecto que tem a ver com as pessoas que são indigentes. O Partido Ação Democrática Independente chamou esta terça-feira os jornalistas e agradeceu o apoio prestado pela população ao governo e aos deputados. Levi Nazaré, secretário-geral do partido que sustenta o governo, solidariza-se igualmente com as forças de segurança e de defesa nacional pela forma responsável como lidaram com os incidentes no Parlamento. Em primeiro lugar, gostaríamos de agradecer o povo de São Tomé e Príncipe, em geral, e em particular os dirigentes, militantes e simpatizantes do ADI que ontem solidarizaram-se e apoiaram os deputados que quiseram trabalhar e continuar a missão que o povo nos elegeu, que é de legislar e trabalhar em nome do povo. Todos que estiveram presentes ontem, os nossos agradecimentos. De igual forma, solidarizar com a polícia e as forças de segurança que, com um sentido de responsabilidade e profissionalismo, estiveram à altura dos acontecimentos, mantendo a ordem, a tranquilidade, a paz na casa do povo, mesmo contra aqueles que, como as imagens falam por si, tentaram a todo custo criar desacatos no Parlamento. E felicitar a bancada do ADI, a todos os meus colegas deputados, pela forma tranquila, serena e responsável que comportaram-se, não cedendo às provocações e às pressões dos deputados da oposição, que tudo foram para criar desacatos e problemas no Parlamento. Nós estamos tranquilos, a oposição pede a intervenção da comunidade internacional, que há ditadura no país, que há isto e aquilo. O ADI está tranquilo, sereno e está disponível para esclarecer aquilo que tiver que ser esclarecido com a comunidade internacional, com a CPLP, com a União Africana, a União Europeia, Nações Unidas, enfim, nós estamos tranquilos. E é bom que as pessoas saibam que em São Tomé e Príncipe existem representações diplomáticas e representações dos organismos internacionais acreditados em São Tomé que estão a acompanhar tudo e estão atentos a tudo. Por isso nós não estamos num país fechado, um regime que as pessoas não sabem e não acompanham aquilo que está em São Tomé e Príncipe. Ainda nesta conferência de imprensa, o ADI afirma que a democracia está a funcionar em pleno em São Tomé e Príncipe. O país está calmo e sereno e as instituições estão a funcionar normalmente. Por isso, quem está aqui em São Tomé, quem vive aqui, sabe que o país está calmo e tudo está a funcionar normalmente. Por isso explica-se também a presença do próprio ministro chinês de Negócios Estrangeiros, que está cá em São Tomé, chegou ontem e ainda está cá hoje. Se o país estivesse de facto a ferro e fogo e ao rubro, como a comunicação social tenta transmitir para fora, de certeza que o ministro de Negócios Estrangeiros de China não estaria em São Tomé, não viria para São Tomé. A democracia está a funcionar plenamente. Tanto é que a oposição organizou uma manifestação e depois uma concentração e tudo correu do início a fim, com a proteção também da Polícia Nacional e as forças de segurança, desde que seja uma manifestação e uma concentração legal, isto é, que cumpre os ditames da lei e autorizada pela polícia e pela Câmara, não há problemas, como aconteceu. Igualmente aconteceu quando foi o Partido do Poder, o ADI, a também pedir a mesma concentração, onde a moldura humana que se fez presente, notava-se de facto o apoio que o ADI, os deputados do ADI tiveram ontem. Logo, a democracia está a funcionar normalmente. O que infelizmente lamentamos é o partido da oposição, sabendo já da concentração pedida pelo ADI, também pediu uma contra-manifestação de forma que haja conflitos, briga entre as duas partes. Felizmente que não aconteceu.
Sobre o Tribunal Constitucional, Levi Nazaré lembrou que o ADI tentou encontrar o máximo consenso possível e lamentou os incidentes que aconteceram esta segunda-feira no Parlamento. Sobre todo este processo, mais uma vez, relembrar que o ADI tentou de todas as formas o maior consenso possível. Já havia dito que nós tivemos uma demarcha junto ao partido MLSTP para pedir consenso na criação da lista dos nomes para o Tribunal Constitucional e com uma antecedência razoável, mais de 15 dias, e nós não obtivemos resposta nenhuma, simplesmente estavam interessados em boicotar a Constituição do Tribunal. E hoje acusam-nos de que o Tribunal é do ADI, o que também não corresponde à verdade, é tudo falso, basta verem o perfil das pessoas que fazem parte do Tribunal Constitucional, excepto o juiz Carlos Toque, que foi membro da Comissão Política, já não é, excepto este. Mas os outros 4, basta ver o perfil para ver que não são, como estão a dizer, militantes do ADI. Mas a oposição não quis nem indicar nomes, não quis consenso, não quer nada. A oposição só quer é boicotar a constituição desse mesmo tribunal. Tanto é que só ontem, na Assembleia, depois da conferência de líder, quando o presidente suspendeu os trabalhos, é que o líder pediu agora sim um prazo para se criar a lista em consenso, quando nós já estávamos quase a votar para a construção desta mesma lista. Nós lamentamos os desacatos que houve, e não é Levi Nazaré que está a dizer, o povo assistiu, as imagens correm nas redes sociais, o comportamento de alguns, é preciso também dizer, não foram todos, alguns deputados da oposição, bem identificados, com atitudes de ameaça, tentaram agredir o presidente da Assembleia, as forças tiveram que entrar para proteger o presidente, bateram-se na mesa com apitos e vuvuzelas e tudo mais, e o deputado Jorge Amado, líder da bancada parlamentar do MLSTP, que por 2 vezes partiu as urnas, como as imagens também falam por si. Depois acusa-nos de nós não queremos que a oposição participe, que nós elegemos o juízo sem a presença da oposição. A oposição estava na sala, fizeram o que fizeram, não queria que o ato se realizasse, então a autoridade de Estado teve que funcionar. E isto não é arrogância, não é prepotência, não é nada disso, como as pessoas querem deixar transparecer, é apenas uma minoria, não pode impedir o trabalho de uma maioria. Acusam o presidente da Assembleia Nacional de que está a mando do poder do ADI e que toma medidas que não são prerrogativas suas. Isso também não corresponde à verdade. O presidente da Assembleia é um deputado, sim, mas tem funções na Casa Parlamentar que os outros deputados não têm. Ele tem prerrogativas de presidente, que está no regimento, e, dentre muitas outras prerrogativas, que é de presidir, representar a Assembleia, ele, nas reuniões plenárias, tem a faculdade, a prerrogativa de manter a ordem e a calma dentro da sala das reuniões. Logo, quando ele achar que algum deputado está a infringir essa norma, ele até tem poderes para retirar a palavra ao deputado e mesmo, se for com desacatos, pedir para o deputado se ausentar. Do secretário-geral do partido ADI, a juventude do partido ADI, numa nota de imprensa enviada à TVAC, agradeceu o povo santomense pela forma responsável e disciplinada se juntou à causa, demonstrando o apoio ao governo e aos deputados do ADI. O agradecimento é também extensivo às forças políticas, policiais, que conseguiram garantir a ordem, pelo que a JAD considera de um ato de desespero total da oposição, quis impedir a concentração do ADI. Mas como a democracia manda o povo, a paz e a união reinou e tudo correu dentro da normalidade. A juventude do partido ADI diz que o país tem solução e São Tomé e Príncipe vai avançar e que todos devem colaborar para o bem-estar da nação santomense.
O primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada, recebeu esta terça-feira em audiência uma delegação da Cooperação Nacional de Ghana Petroleum, chefiada pelo seu presidente do Conselho. O encontro que serviu para as partes abordarem possíveis áreas de cooperação com vista ao desenvolvimento dos dois países. Outra notícia do âmbito nacional. Num comunicado enviado à TVS, o Supremo Tribunal de Justiça esclarece os fatos relacionados com o juiz Alberto Monteiro, acusado de violação de menor. Segundo a nota, o Conselho Superior dos Magistrados Judiciais agendou para breve uma reunião para reapreciar o pedido de jubilação do referido juiz. O processo do juiz Alberto Monteiro Gomes da Silva remonta a 2014, no período anterior ao mandato do atual presidente, quando este Conselho, na sessão ordinária de 11 de março de 2014, deliberou instaurar o processo disciplinar contra o referido magistrado nos termos do artigo 115º do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Na sessão extraordinária de 14 de março de 2014, o Conselho Superior de Magistrados Judiciais deliberou suspender preventivamente as funções do referido magistrado pelo período de 90 dias, com direito à remuneração, suspensão essa que manteve até ao presente momento, sem implicar a perda do tempo correspondente à sua duração para efeitos de antiguidade e aposentação nos termos dos artigos 118º e 120º do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Na sessão ordinária de 20 de outubro de 2017, agora presidido pelo atual venerando juiz conselheiro presidente do Supremo Tribunal de Justiça, o Conselho Superior de Magistrados Judiciais, reunido com todos os seus membros, analisou o requerimento do pedido de jubilação de 15 de 5 de 2017 do referido magistrado Alberto Monteiro Gomes da Silva por incapacidade e deliberou agendar o assunto para a reunião seguinte por falta de documento médico. Só 2 meses depois, na sessão ordinária de 29 de dezembro de 2017, o Conselho Superior de Magistrados Judiciais deliberou anuir o pedido de jubilação feito pelo Dr. Alberto Monteiro Gomes da Silva, juiz de direito, tendo em conta o relatório médico apresentado nos termos do artigo 69, número 1, 70 e 71, Lei número 14/2008, de 10 de novembro. Os magistrados são disciplinarmente responsáveis nos termos dos artigos 85 do Estatuto dos Magistrados Judiciais. O procedimento disciplinar e o respectivo processo é um meio para apurar e efetivar a responsabilidade disciplinar e é independente do procedimento criminal, de acordo com os artigos 84 e 87, número 1 e 114º do Estatuto dos Magistrados Judiciais, e pode culminar com a decisão de aplicação de uma das penas previstas nos artigos 89 e seguintes do Estatuto dos Magistrados Judiciais, nomeadamente a pena de demissão. Nos termos do artigo 101º, número 1, do Estatuto dos Magistrados Judiciais, a pena de demissão implica perda do Estatuto do Magistrado conferido pela presente lei e dos correspondentes direitos, o que terá como efeito a perda de Estatuto de Jubilado constante do artigo 71 do Estatuto dos Magistrados Judiciais. Portanto, o Estatuto de Jubilado pode ser removido sempre que haja circunstâncias supervenientes que justifiquem. Nestes termos, tendo em conta os factos que levaram à suspensão de funções do referido magistrado, que é o indício da prática de um crime de abuso sexual de criança, artigo
175º do Código Penal e artigo 2º da deliberação número 2/2014, de 14 de 3 de 2014, o Conselho Superior de Magistrados Judiciais agendará para a próxima reunião do plenário a reapreciação da decisão tomada ao abrigo do artigo 5º da deliberação número 9/2017, de 29 de dezembro de 2017. Segunda parte do telejornal arrancou esta terça-feira no Hotel Pestana o ateliê de planificação do programa País de Trabalho Digno. O ateliê de 3 dias, organizado pelo Ministério do Emprego e Assuntos Sociais, tem como objetivo refletir sobre as estratégias e prioridades do trabalho digno. A criação de um Tribunal de Trabalho, Diálogo Social, Trabalho Infantil, dentre outras, são as preocupações levantadas pelo representante da Organização Nacional dos Trabalhadores de São Tomé e Príncipe. Diálogo social, este instrumento tão importante que deve existir de forma permanente e ativa, mas que infelizmente tem sido banalizado tanto no setor público como no privado. Há muito que fazer para que haja efetivamente trabalho digno no nosso país. É preciso que todos nós, os convidados a participar na elaboração deste documento, possamos dar as nossas opiniões, apresentando problemas e soluções que possam enriquecer esse instrumento que servirá de garantia para o futuro trabalho digno em São Tomé e Príncipe. Com isso, várias organizações estiveram presentes esta terça-feira para validarem os planos estratégicos do Programa de Trabalho Digno em São Tomé e Príncipe. Estamos reunidos hoje nesta sala, com o propósito de validarmos o diagnóstico sobre o trabalho digno em São Tomé e Príncipe e para elaborarmos um quadro de resultado de planificação estratégica do próximo PPTD 2018-2021. O representante da Organização Internacional do Trabalho, OIT, considera que o trabalho decente é o que todos desejam e sublinha que São Tomé e Príncipe não está muito atrás dos países africanos nessa matéria. Évoqué ici un scepticisme par rapport au travail décent. Foi evocado aqui algum ceticismo com relação ao trabalho decente em São Tomé e Príncipe. Gostaríamos de dizer que para o BIT o trabalho decente seria o ideal, mas não é um fim a cabo que impede um ou outro a procurar trabalho decente. Mas São Tomé e Príncipe não está muito atrás dos países em matéria de trabalho decente. Mas eu compreendo a preocupação de cada um aqui presente. O governo não tem poupado esforços para que São Tomé e Príncipe atinja o trabalho digno. Não nos podemos esquecer que a promoção do trabalho digno ocupa um lugar de destaque nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ligada de forma explícita ao Objetivo 8 dos ODS, daí a necessidade de se fortalecer a capacidade dos mandantes da OIT e de outros intervenientes relevantes na análise da ligação. O governo, através do Ministério do Emprego e dos Assuntos Sociais, na planificação do Programa País do Trabalho Digno, do Programa País Promoção de Trabalho Decente 2018-2021. O Banco Internacional de São Tomé e Príncipe assinou esta terça-feira 2 protocolos com a Associação dos Deficientes e a Associação dos Cegos e Ambliopes de São Tomé e Príncipe. O protocolo, de caráter anual, enquadra-se nas atividades sociais desta instituição bancária, visando apoiar estas duas organizações com uma quantia monetária. A assinatura deste protocolo é o renovar de esperanças para as associações dos deficientes e depois para as dos cegos e ambliopes de São Tomé e Príncipe. Visa a concessão de 15 milhões de dobras anual a cada uma, como forma de ajudar em algumas despesas. Este gesto do BISTEP se enquadra nas atividades sociais organizadas por esta instituição bancária. No âmbito do apoio que damos à população em geral, temos também e relevamos e damos relevo também ao apoio como responsabilidade social. E nessa área o BISTEP desde sempre
tem dado apoios às diversas áreas da área social, nomeadamente apoio aos mais desfavorecidos, apoios culturais, apoios desportivos. Neste caso, de facto, estamos a dar o nosso contributo, a partilhar os nossos resultados, com uma parte que o nosso contributo é para beneficiar aqui a Associação dos Deficientes, portanto, que apoia uma parte da população mais desfavorecida e que precisa de algum apoio da parte do BISP. Para a Organização dos Deficientes é sempre uma ajuda em tempo útil, tendo em conta as dificuldades para a realização de algumas atividades são imensas. Para nós é um momento importante para a nossa associação, isto porque nós reconhecemos que o BISP está cá em Santo Tomé no seu âmbito do programa social. Nós acabamos de assinar esse acordo que vem mais uma vez colmatar algumas dificuldades que a Associação de Docentes vem enfrentando dia a dia. Que tipo de dificuldades, portanto, com esta parceria vai ajudar a vossa associação? A dificuldade que vem é, como sabe, nós não temos recursos, o fraco recurso que existe, essa contribuição do BISP vai melhorar o funcionamento do dia a dia da Associação de Deficientes. Como sabe, é um valor são de 15 milhões de dobra anualmente, e isso vem colaborar para ajudar a minimizar alguns problemas que a Associação enfrenta dia a dia. A Associação dos Cegos e Amblíopes também agradeceu o gesto que muito vai ajudar esta franja da população carente e desfavorecida. É um grande apoio, né? Mesmo os 15 milhões que nos dá a nível do cego é importante, porque nós com deficiência visual vivemos com muitas dificuldades. Como sabem, como cegos de Santo Tomé, infelizmente, não tem poder do emprego. Vivemos para se deslocar, é um problema. Dias temos mais pessoas aqui, os membros assistirem, mas infelizmente não podemos deslocar as pessoas por causa da condição financeira. E sempre quando vem uma pessoa tem que ser 2 a 3 pessoas e temos muita despesa e sofremos muito, por isso recebemos este apoio com grande alegria e espero que as coisas poderão no futuro melhorar ainda muito mais. Depois da assinatura dos 2 protocolos, fizeram uma visita guiada à sede das 2 organizações para se inteirar de algumas das realidades existentes. A Ilha do Príncipe comemora esta quarta-feira, 17 de janeiro, mais um aniversário da sua descoberta pelos navegadores portugueses em 1471. Para o efeito, o presidente da Comissão dos Festejos, António Tibus, falou sobre os preparativos. Nós temos uma série de atividades alusivas ao 17 de janeiro. Como vocês sabem, é a data da descoberta. Nós, todos os anos, já é comum fazermos várias atividades. E essa atividade que fizemos hoje é uma das atividades que enquadra no programa 17 de janeiro. Nós temos o programa Tem Estado. Amanhã teremos mais uma dissertação preferida por Dr. Albertino Bragança, que tem a ver com as descobertas. Temos a inauguração da energia, precisamente nas praias das Burras, e muitas outras atividades que serão feitas, sobretudo no próprio dia, que é o comício. Como vocês sabem, está a passar o programa. Portanto, as pessoas têm que estar atentas ao programa. E, como é o comum, esperemos a participação massiva das pessoas aqui na região, e desde já aproveito esta Câmara para convidar as pessoas da capital também que querem cá festejar connosco, estamos abertos a isso, que vão ver uma ilha recheada de diversas atividades em comemoração aos 547 anos da sua descoberta. Será uma festa presidida pelo Sua Excelência, Presidente da República? Não, em princípio será o seu Primeiro-Ministro, mas isso ainda está por confirmar.
E com esta notícia do âmbito internacional, concluímos assim o telejornal. Em nome de toda a equipa, boa noite.